Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Que bom ter você aqui, que bom que você clicou nesse vídeo. Pela capa do vídeo, você sabe que o assunto de hoje é um assunto forte, um pouco polêmico, bíblico, e a gente precisa de tratar dele com muito cuidado e muito carinho. Amém? Eu vou ler um texto aqui que vai dar início, pontapé inicial para a nossa meditação, e eu quero muito que isso faça sentido para a sua vida. Diz assim: por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Irmãos, a parte A do versículo, nós estamos lendo Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 26. Aqui Deus está usando Paulo para escrever que Deus, por causa disso, Deus entregou o ser humano, o homem, a mulher, as suas paixões. Por quê? Porque ele está tentando alcançar, usando pessoas, vidas, para que as pessoas sejam alcançadas, salvas e libertas. Mas elas estão mais envolvidas com as paixões, com as coisas terrenas, do que com as coisas celestiais. Elas estão mais preocupadas com seus próprios desejos do que com a vontade de Deus. E muita gente não está se importando hoje com a vontade de Deus, com aquilo que Deus quer e tem para a vida de cada um de nós. Para a gente entender o porquê que Paulo escreveu isso, porquê que ele fala que Deus entregou, os entregou às suas paixões vergonhosas, a gente vai entender um pouco desse contexto em que Paulo está falando a respeito disso. Eu vou ler ainda no Romanos, se você puder ler Romanos 1 inteiro, Romanos todos os capítulos de Romanos, vai ser muito forte, muito edificante. Muitos grandes homens de Deus foram alcançados e se converteram através do livro, ou melhor, da carta que Paulo escreveu aos Romanos. Eu vou ler, irmãos, a partir do verso 18, Romanos 1, 18, vai falar sobre a ira de Deus contra a humanidade. Às vezes a gente fala, eu conheço pessoas que falam, olha, Deus matou no Antigo Testamento, no Novo, irmãos, o mesmo Deus que fez no Antigo Testamento, que declara amor no Novo Testamento, ele é um Deus, irmãos, que ele dá a oportunidade de nós servirmos e seguirmos a ele. Se a gente não seguir e não servir a ele, irmãos, a gente não vai viver uma experiência real e verdadeira com o Senhor. Amém? Não foi para isso. A gente vai ler um texto aqui, vai dizer assim, portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade, injustiça dos homens que suprimem a verdade de Deus pela injustiça. Eles tiram a verdade e colocam a mentira, tiram a justiça e colocam a injustiça. A gente está vendo isso muito escancarado hoje, em vários lugares, a gente está vendo isso extremamente escancarado hoje. A gente está vendo hoje a alta cúpula da justiça do nosso país envolvidas em rombos financeiros milionários, roubos e rombos financeiros milionários. Que é isso, pastor? É isso aqui que nós estamos lendo. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Olha o versículo 19. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, isso não muda, tá, irmãos? Tem sido visto claramente, sendo compreendidas por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Irmãos, se tem uma coisa que as pessoas não vão ter motivo para poder falar, vai ser tentar se desculpar daquilo que é indesculpáveis. Olha isso, preste atenção nisso. O texto está falando isso para a gente aqui. Verso 21. Porque tendo conhecido a Deus, a pior coisa que tem é alguém que já teve algum tipo de compromisso, intimidade, experiência com Deus e se afasta. Escuta isso. Eu estou lendo aqui, irmãos, algo que foi escrito aos Romanos lá atrás, o apóstolo Paulo escrevendo, Então, mas olha como isso tem, como é que a Bíblia é o jornal de amanhã, é o jornal mais atualizado que tem. Olha as coisas, porque o ser humano, irmãos, a tecnologia avança, tanta coisa muda, mas o comportamento humano é sempre o mesmo. Verso 21, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, se tornaram loucos. Não é isso que a gente está vendo hoje? Pessoas que estudaram, conquistaram, trabalharam para chegar no nível, irmãos, e estão se tornando loucos. Tem quem olha e fala, meu Deus, como é sábio, mas a atitude é de louco, fazendo o inverso
daquilo que foi chamado para viver. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo semelhança do homem imortal, bem como de pássaros e de quadrúpedes. Deus aqui está falando, irmãos, através de Paulo, sobre você ter como divindade, como qualquer outra coisa, irmão, como adoração. Pastor, eu tenho isso aqui porque isso aqui é que me abre um caminho para mim, para isso ou para aquilo. Irmãos, Deus está falando na palavra dele, a palavra dele está sendo clara. Olha o que o texto vai dizer para nós, presta bem atenção no que ele vai dizer. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas por semelhança do homem imortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Adoração a qualquer outro Deus, que se você molda ele, irmãos, não dá para moldar o nosso Deus, não dá, por mais que eu faça uma obra brilhante, irmãos, eu não posso, depois que eu morrer, eu não posso ser canonizado para poder ser adorado e seguido por ninguém. Eu preciso, irmãos, que a Bíblia não é a opinião do padre, do pastor, pai de santo, não é nada que vai dar direção. O que dá direção para a minha vida e para a sua é a palavra de Deus, é ela que é a regra de nossa fé, em nome de Jesus. Leia, se você puder ler em várias traduções, mas é isso que o texto está dizendo para nós. É por isso que Deus entregou ele as suas paixões. A gente vai chegar nesse versículo aqui. Por isso Deus, olha só, que a gente vai ler aqui já. Por isso Deus entregou as impurezas sexuais. Deus entrega, ele está tentando tirar, ele está tentando moldar, está tentando por meio da palavra dele mudar a minha mente, a sua mente, a nossa vida, a vida de pessoas através da pregação do evangelho que nós estamos fazendo aqui agora. Mas ele vai dizer, por isso Deus entregou as impurezas sexuais, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação dos seus corpos entre si. Irmãos, vida sexual é algo muito sério, vida sexual não é brincadeira. Quando a pessoa se envolve sexualmente com alguém, ele faz o casamento, se torna uma só carne, ele casou com aquela pessoa, e ele faz uma aliança de alma. Isso é muito sério, aliança de alma é algo muito sério, e tem pessoas vivendo isso, irmãos, de uma maneira, começa a ter problemas na parte psicológica, começa a ficar com a mente perturbada. Por quê? Por conta de vários envolvimentos com vários parceiros e várias parceiras. Deus não aprova isso, é um homem para uma mulher, casou, é fidelidade dentro do casamento, e por isso que ele fala que ele entregou o ser humano. Verso 25, trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram as coisas e aos seres criados no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Amém? Pense nisso. Aí o texto base aqui, que a capa que você viu no vídeo tem a ver com isso. Por causa disso, Deus os entregou às suas paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram as suas relações naturais por outras contrárias à natureza. O versículo seguinte vai explicar isso. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui agora. Da mesma forma, também, os homens abandonaram as suas relações naturais com as mulheres e se inflamaram em paixões uns pelos outros e começaram a cometer atos indecentes, homem com homem, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Quem diz, pastor? É a palavra de Deus. Então, o versículo 26 e 27 está falando de troca. O que é natural? Macho e fêmea, homem e mulher. Esse é o natural. Então, a gente vê muito isso hoje, né? Na cidade que eu moro, a gente vê muito, né? Menino beijando menino, menina beijando menina. Pastor, o que você acha disso? É uma perversão. O que você acha disso? Você concorda? Discordo plenamente, mas eu amo quem faz isso. Amém? O que acontece? Só para você poder entender como é que funciona isso, tá bom, amados? Para que isso fique bem claro. A prática, eu rejeito, é algo repugnante para mim, a prática do homossexualismo e lesbianismo. Eu não concordo com isso, porém eu amo quem pratica isso. Amo de que sentido, pastor? Você concorda? Não, já disse que eu discordo disso, porém eu amo. Para poder entender isso, imagina o seguinte, imagina só, tá? Para poder esclarecer um pouco melhor isso. Alguém, irmãos, é alguém que a gente ama muito, um conhecido, um parente, um familiar, alguém, a gente ama a pessoa, ela adquiriu um câncer, uma doença maligna dessa aí que tem destruído a vida de muita gente. Aí a gente olha e fala assim, eu amo essa pessoa, mas eu não amo aquilo que está nela, entende? A prática da pessoa eu não amo nem concordo. E aí vai destratar, desrespeitar? De forma alguma. A gente vai amar e vai respeitar a pessoa, porque do mesmo jeito que eu preciso que a pessoa respeite a minha fé, o meu credo religioso, eu preciso também respeitar a opinião
e o desejo das pessoas. Porém, a Bíblia está dizendo para nós que Deus entregou as pessoas para viverem o que ela quer viver. Ele não vai proibir ninguém de viver. Se Deus não proíbe, não sou eu nem você que vai proibir ninguém de fazer alguma coisa. Então, nós precisamos de olhar para a Bíblia e fazer o que Jesus mandou fazer. Ame pessoas, ame vidas, cuide de pessoas, cuide de vidas. Esse é o meu e o seu papel, esse é o meu e o seu chamado. A continuação do texto, para a gente poder ampliar o nosso conhecimento. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com mulheres. Aqui eu já li, perdão, é o 28. Estou lendo Romanos, capítulo 1. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, e ele os entregou à sua disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Então, irmãos, ele não vai proibir ninguém de fazer. Ele vai deixar, está na mente, você nutriu aquele pensamento, alimentou, né? Tiago, quando ele escreve a carta dele no capítulo 1, ele vai falar sobre isso, ele vai falar sobre você gerar, né? Gerar como se fosse gestação, gravidez. Ele fala que você gera o pecado, nutre ele dentro de você, e quando ele vai crescendo dentro de você, ao ponto de você dar luz a ele. O que você faz? Você dá vazão para aquele pecado se tornar real na sua vida. Pense nisso, reflita sobre isso, isso é muito sério. Eu vou ler de novo. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou à disposição mental reprovável que praticavam, para praticarem o que não deviam. Tornam-se cheios de toda a sorte. Vê se esse texto é atual, irmãos. Tornam-se cheios de toda a sorte de injustiça. Vê se isso está acontecendo hoje no mundo, irmãos. Injustiça, maldade, ganância, depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia, são bisbilhoteiros. Vê se isso tem a ver com os dias de hoje. Caluniadores, inimigos de Deus. Quem pratica, vou ler de novo isso aqui, porque quem pratica isso torna-se inimigo de Deus. Eles tornam-se cheios de quê? De toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade. Irmão, isso acontece dentro da igreja, na família, no casamento. É triste isso. Rivalidade, engano, malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus. Insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam mentira para praticar o mal e são desobedientes aos seus pais. Escuta isso. O que eles são? Desobedientes aos seus pais. Tudo isso são atos reprovados por Deus, tá, irmãos? São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Olha isso, irmãos. Eles são insensatos, desleais e sem amor pela família. Embora conheçam, olha isso, embora conheçam o justo decreto de Deus, que as pessoas, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas mereçam a morte, e não somente continuam a praticá-la, mas também aprovam as que elas as praticam. Então pense nisso. Amém, irmãos? Nós fomos chamados por Deus para orar, para interceder, espalhar o Evangelho, amar pessoas. Esse texto não é para a gente separar ninguém, não é para a gente ficar distante de ninguém, pelo contrário, é para a gente alcançar essas pessoas pelo amor de Cristo, pelo amor da palavra de Deus, pelo amor que Deus colocou em nós, e que nós venhamos interceder, orar, buscar em Deus, para que Deus venha mudar a vida dessas pessoas, porque isso Isaías escreve que existe um abismo, cria-se um abismo entre o homem e Deus. O que é que esse abismo? É o pecado. Então, o que é pecado? É quando nós erramos o alvo. Nós fomos criados com um objetivo, com um propósito. E quando nós fomos criados com um objetivo, com um propósito, irmãos, aí a gente cumpre o propósito, eu agrado a Deus. Quando eu descumpro esse propósito, eu desagrado a Deus. Amém? Que isso fique bem claro. Eu quero fazer uma breve oração com você, em nome de Jesus. Amém? Que o Espírito Santo, que está presente aqui na nossa vida, acompanhando a minha leitura, a sua observação, a sua escuta aí enquanto a gente está lendo aqui, eu tenho certeza que Deus tem algo glorioso e poderoso para fazer na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Eu queria pedir a você, deixa um like, pastor, foi bênção aqui para a minha vida, comente aqui nesse vídeo aquilo que Deus te fez na sua vida. Poxa, pastor, foi bênção. Compartilhe isso com alguém, irmãos, compartilhe, que às vezes, né, a gente tem pessoas que crê no mesmo Deus que a gente crê, que às vezes um filho, uma filha entrou por esse caminho do homossexualismo, lesbianismo, deslealdade, vida do crime, droga, irmãos, a gente não vai vencer apontando os erros dele, a gente vai vencer orando, intercedendo, declarando amor e mostrando, eu amo você, mas não amo aquilo que está em você. É o exemplo da pessoa com uma doença ruim, péssima.
A gente vai amar a pessoa, mas não ama aquilo que está na pessoa. Se a gente pudesse, a gente tirava aquilo da pessoa, porque aquilo só faz mal para a pessoa. O exemplo de você mostrar a pessoa e a doença é para você fazer uma distinção, que a gente não deixa de amar as pessoas e a gente ama as pessoas, e junto com esse amor que nós temos pelas pessoas, nós temos junto com isso uma prática que é orar, interceder para tentar tirar a pessoa dessa vida e trazer a pessoa para o princípio bíblico, que é o princípio de Deus. Que isso fique bem claro. Feche os olhos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai. Pai amado e bendito, aqui eu estou para pedir ao Senhor. Tem pecados, ó Pai, que eles viraram fortalezas espirituais. Tem pessoas, ó Pai, que foram entrando, se aprofundando tanto, meu Pai, em práticas de pecados, de erro, ó Pai, de crença, Pai, às vezes, meu Pai, aqui foi dito, meu Pai, a respeito de adorar, Pai, a outros deuses, imagens semelhantes a homens, quadrúpedes, a répteis, ó Pai. A Tua palavra fala, Senhor. E isso foi impresso em nós, ó Pai. Então eu te peço, meu Pai, que o Senhor vai esclarecer em nós, que através da Tua palavra, que o Senhor venha esclarecer em nós, na nossa mente, meu Pai, aquilo que nós devemos fazer, seguir e servir. Que pecados, ó Pai, que eles possam ser, Pai, em nome de Jesus, erradicados de nossas vidas, ó Pai. Eu sempre ensino, meu Pai, que o pecado na vida do crente, do cristão, Senhor, ele é, Pai, uma tragédia, um acidente, ó Pai. Nós já nos machucamos, ó Pai, descascando alguma fruta ou legume, Senhor, mas isso não acontece todo dia. Quando acontece, foi um acidente, ou talvez até uma tragédia. Assim tem que ser o pecado na vida daqueles que amam e querem te servir. Então nos fortaleça, nos capacite, Senhor, em nome de Jesus, para que vidas sejam alcançadas e transformadas pela nossa vida. E se eu, Pai, se talvez alguém que já está vendo esse vídeo, meu Pai, Pai, foi tocado pelo Teu Santo Espírito e fala assim, pastor, eu tenho tanta dificuldade de vencer tal pecado, Pai, que se o Espírito Santo possa fortalecer a ele e a ela, para que ele e ela possam vencer esse pecado, vencer esse mal, tudo aquilo que gera um abismo, que afasta a gente do Senhor, Pai, nós queremos tirar de nossas vidas. O Senhor disse, meu Pai, na Tua palavra, será que quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Pai, como essa palavra, ela fica na minha mente, Senhor. Pai, porque às vezes fé, Pai, não é aquilo que eu digo, Senhor. Pai, fé, Pai, é igual a sentir dor. Se eu disser para a pessoa que eu estou com muita dor, que eu estou com dor no cotovelo, Pai, ninguém vai conseguir, pode fazer exame de imagem, ninguém consegue dizer se eu tenho ou não tenho dor, porque a dor, Pai, só eu que sinto, não tem exame que identifica se tem dor. O exame pode identificar uma dor no rim, Senhor, se tiver um cálculo lá, mas eu posso estar com dor no ambiente sem ter nenhuma interferência. Então, Pai, a fé, Pai, é algo, Pai, que somente a pessoa e o Pai sabe se ela tem ou não. Então, Pai, nos fortaleça, em nome de Jesus, tira de nós toda a incredulidade e que possamos, ó Pai, te seguir e te servir de maneira justa, reta e santa para a glória do Teu nome. É assim, Deus, que eu oro, abençoando a cada um de nós que aqui estamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Amém? Meus amados, eu tenho um desejo muito grande, tem pessoas já pedindo isso. Se isso fizer sentido para você, quem ficou até aqui até o final, irmãos, é porque alguém que ama a palavra de Deus, tem tempo para o Senhor e está dedicando esse tempo com qualidade para o Senhor. Eu quero, irmãos, fazer algo que eu amo muito fazer, trazer estudo bíblico, né? Lendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, a gente vai comentar todos eles. Se fizer sentido, escreva aqui nos comentários, pastor, eu quero que o senhor traga esse estudo aqui, a gente vai estar fazendo isso. Isso vai ampliar muito o nosso conhecimento de Deus, da palavra dele, e eu tenho certeza que às vezes a gente fala assim, queria tanto ler a Bíblia, mas às vezes eu leio e não entendo, e eu quero ser essa ferramenta para te ajudar. Se assim for a sua vontade, escreve aqui nos comentários e nós estaremos fazendo isso em nome de Jesus. Não esqueça, compartilhe com alguém, mande esse vídeo para alguém, para que vidas sejam alcançadas e transformadas pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém? Fique na paz. Deus abençoe você.